Amém, aleluias. A paz do Senhor, irmãos, amém. Estamos mais uma vez reunidos para adorar e agradecer o nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Nós vamos declarar essa verdade, que o Senhor Jesus virá, Ele virá nos buscar, Ele irá buscar a sua noiva, Ele irá buscar a sua igreja, e é nisso que nós acreditamos e cremos nas nossas vidas. Por isso, adora o Senhor, entrega o seu melhor ao Senhor, entrega a sua vida, os seus anseios, os seus medos ao Senhor, porque Ele vem, o Jesus virá buscar a sua noiva, Jesus virá nos resgatar, e é por isso que nós vivemos, e é para isso que nós vivemos e clamamos ao Senhor. Adora o Senhor nessa noite. Aleluia!
operando na minha e na sua vida. Meu irmão, minha irmã, você que nos assiste pela primeira vez, que o Espírito de Deus mova o teu coração e te convença daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é o Deus vivo, a qual recentemente nós celebramos a sua morte, mas acima de tudo celebramos a sua ressurreição. Você que nos assiste nessa noite, o meu desejo como pastor dessa igreja, como igreja, os irmãos em vários lugares agora, nos seus lares, como igreja, o nosso desejo é que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja no teu coração, na tua vida, na tua família e no teu lar, no nome de Jesus. Eu queria nessa noite pedir a você para pensar um pouco sobre situações na sua vida que lhe causam pavor, medo, insegurança. Situações na sua vida que você recorreu a outros meios de soluções que não eram necessários e que não é prudente. Aquele que foi lhe provocado a ira, que correu atrás da justiça humana por meio de suas próprias mãos, aquele que foi traído, tomou a iniciativa por si próprio de vingar. Eu queria dizer para você que existem meios pelos quais não é necessário agir com a ação humana, mas sim se colocar diante de Deus e deixar que Deus toma conta dessa situação. Eu quero convidar você a ler comigo apenas um versículo, embora toda a história nos relata um ato maravilhoso. E eu espero que você leia a Bíblia na sua casa. Eu quero convidar você a vir comigo para o livro de 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 18 é o que nós vamos ler, porque foi uma atitude maravilhosa. E eu quero falar para você nessa noite como viver grandes experiências com Deus. Pensa comigo, como podemos viver grandes experiências com Deus? Vamos olhar aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 18. Vamos até o 21. Diz assim as Escrituras Sagradas: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também prostraram diante do Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvar ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor nosso Deus e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperarás. Aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para que louvassem ao Senhor e vestissem de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército louvaram a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nossas vidas. Queremos dizer a Ti, Pai, que nada somos. Quem somos nós? Quem somos nós diante de um grande Deus que é o Senhor? Eu apresento essas vidas que estão, Senhor.
E peço ao Senhor que ministre nos seus corações para a glória do teu infinito nome. Como diz a própria Escritura, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Abençoa cada um, Senhor, neste lado. Abençoa este que está em dúvida entre ser ou não ser evangélico. Abençoa esse que está em dúvida em tomar ou não tomar uma decisão. Abençoa esse que está inseguro de saber se confia ou não confia. Que o Senhor fale aos seus corações nessa noite, no nome de Jesus. Meus queridos, a Bíblia nos relata aqui de maneira clara e enfática sobre a vinda de um rei. E você que conhece a Bíblia, e você que talvez não tem noção nenhuma da Bíblia, mas se tiver a oportunidade, leia Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas, para entender um pouco sobre o contexto geral de como funcionava Israel naquela época. Mas para resumir, eu gostaria apenas de pegar o contexto que está ligado com a vida de Josafá. Porque Josafá, nada mais, nada menos era do que um dos reis subsequente a outros reis. Mas ele também teve os mesmos desafios que os demais tiveram. Para a gente entender um pouco, Israel foi reinada, toda Israel só teve 3 reis na sua vida, durante a sua história. 3 reis que Deus assim os instituiu como rei de toda Israel. Nós temos Davi, que Deus ungiu Davi. Deus escolheu Davi porque anteriormente a isso o povo clamou e Saul foi eleito rei de Israel. Mas ele reinou de maneira inadequada. E Deus levantou Davi, o 2º rei de Israel. E Davi se tornou um ponto de uma aliança de Deus com o povo de Israel. Através de Davi, Deus fez promessas para gerações futuras. Porque Davi foi um homem íntegro ao Senhor. Não perfeito, mas foi íntegro em tudo aquilo que o Senhor havia exigido do seu povo. Davi se colocou na posição de resgatar a aliança com Deus. Subsequente a ele, veio Salomão, um dos maiores reis de Israel, o mais próspero de todos, conhecido pela sua sabedoria. E aí então, após esse período do reinado de Salomão, surge então o filho de Salomão, que infelizmente Roboão, seu filho, reinou Israel, mas não foi na sua totalidade, porque Roboão resolveu então ser um dos piores reis de Israel, ao contrário ao seu pai. Inicialmente ele se pôs na posição de querer reinar igual o pai, mas a sua astúcia, a sua imaturidade levou à divisão do povo de Israel, surgindo assim o povo do sul e o povo do norte. Por isso há Judá e Jerusalém, um povo dividido por um filho de um dos maiores reis de Israel. Roboão, após um período da sua vida, ele começou a instituir e a adorar outros deuses, a levantar Balaíns, e ele então se tornou um péssimo rei, ocasionando então uma deficiência, uma falta de identidade do povo de Israel. E ele foi um rei poderoso, foi próspero, conquistou grandes reinos na sua época, mas perdeu o foco de estar servindo ao Senhor. Então surge então o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte então vai sequencialmente tendo seus reis. E aí
Deus, pela sua soberania, levanta nessas dinastias que vão surgindo Asa, antecessor a Josafá. São reis que tiveram a sua oportunidade, não somente de ser próximo, mas de levar o povo de Deus à adoração. Mas foram reis que lamentavelmente destruiu a identidade religiosa de Israel, levando a uma desgraça espiritual que teve consequências de até mesmo da escravidão do povo de Deus. Mas Josafá surge nesse cenário, e nós lemos o texto no capítulo 1. Nós vamos ver no capítulo 1, e diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos seus meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Josafá então assume o trono, mas Josafá toma posturas que deixaram reinos daquela região da época muito indignados. Eu quero falar com você sobre como viver grandes experiências com Deus. O texto que nós acabamos de ler no versículo 18 do capítulo 20 de 2 Crônicas relata exatamente uma atitude de um rei que está diante de um grande desafio da sua vida, e a atitude desse rei diz que ele prostrou com o rosto em terra. Josafá, ao ser anunciado que aquelas nações que estavam vindo contra ele, os moabitas e amonitas, que estavam vindo com grande fúria sobre ele, sem mencionar que os sírios também estavam envolvidos, exércitos poderosos da época estavam vindo contra ele, o rei de Judá. Mas Josafá tinha um segredo de viver grandes experiências com Deus. Josafá, o texto diz que ao saber dessa notícia, ao receber essa notícia, ele simplesmente se prostra diante de Deus. E o texto fala que essa atitude levou todo Judá a prostrar-se diante do Senhor. Queridos, talvez você não pense, ou talvez você nunca imaginou sobre isso, mas Josafá nos dá algumas lições que nós precisamos aprender com ele. A primeira lição que Josafá nos ensina aqui é a verdadeira adoração diante daquele que tem o controle de todas as coisas. Prostrou-se diante daquele que pode fazer. Meus queridos, Josafá, ao assumir o seu reinado, ele resgatou o sentimento religioso de Israel. Ele fortaleceu as cidades politicamente. Ele organizou toda a nação espiritualmente. Ele tirou os ídolos que tinham ficado pelo rei antecessor. Ele tirou tudo e voltou então a purificar os altares do Senhor. Mandou tirar todas as coisas que tinham sido colocadas, os postes ídolos que estavam nos templos, inclusive templos do Senhor. Ele mandou tirar tudo. Então ele fez uma restauração espiritual em toda Judá. Também estruturou as cidades politicamente, dando lideranças, colocando pessoas nos lugares adequados e traçando então informações importantes para que o povo tivesse uma boa estrutura. Ele foi um rei maltrato, mas diante de uma situação perigosa como essa, aquela multidão vindo sobre a pequena Judá, Josafá
se prostra diante de Deus. Expressa toda a pequenez de quem ele era, de quem era aquela pequena nação, mas confiando em Deus. Então a primeira lição que eu e você aprendemos é que nós precisamos nos prostrar diante de Deus quando vier as multidões de problemas. Todos nós vivemos problemas e conflitos na nossa vida. Todos nós temos desafios na nossa vida. Mas como cristão, qual deve ser a nossa atitude? Josafá nos ensina aqui então que a primeira atitude, quando estiver tudo contra nós, é prostrar diante do Senhor. A Bíblia nos fala que o Senhor está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que o adorem por completo. Meu irmão, não adianta sermos crentes, ficarmos em casa orando, ficarmos em casa só lendo a Bíblia, se no momento de crise da nossa vida nós não nos prostramos diante de Deus, nós agimos com as nossas próprias forças, nós agimos com os nossos próprios conceitos, com os nossos próprios conhecimentos, com as nossas próprias habilidades. Não! Josafá nos ensina aqui que o ideal é prostrar diante de Deus. Semelhantemente, nós temos na história, a Bíblia relata um outro homem que, ao ouvir uma grande tragédia que havia acontecido com o seu povo, a Bíblia fala que ele prostrou-se em chão e orou, Neemias. Então, homens de Deus mostraram os seus segredos, viveram grandes experiências, porque se prostraram diante de Deus. Talvez você não entenda, mas essa lição é importantíssima para a nossa vida. Diante das situações, entre o versículo 19 e 20, ele mostra também que diante de toda essa segunda lição que nós podemos aprender com ele, é o louvor. Louvar a Deus acima de qualquer coisa. Meus irmãos, às vezes a gente vem para a igreja, a gente louva, como nós acabamos de cantar aqui, o Espírito de Deus está aqui, operando onde? Operando nos nossos corações. E aí de repente as pessoas levantam, alguns choram, outros pulam, cada um se manifesta da maneira que entende, e eles sentem aquela presença maravilhosa de Deus, de adoração, porque aqui é o lugar certo, o lugar da adoração. Mas e você aí na sua diária, no seu dia a dia, nos seus problemas, quando vem sobre você, qual é a sua atitude? E Josafá nos ensina a sua segunda lição: louvor, uma expressão de gratidão de que Ele está no controle de tudo. Meu irmão, essa é a atitude que eu e você devemos tomar. Josafá estava diante de uma grande batalha, uma guerrilha. Os seus soldados não eram, naquele momento, os seus soldados não eram aqueles que tinham as fortes armas, mas ele convocou a congregação, convocou toda Judá e colocou os levitas para louvar ao Senhor. Meus irmãos, diante da crise, da enfermidade, do luto, a família do irmão Fabiano viveu essa semana de luto, eu também vivi. Eu sei que cada um reage de uma maneira diferente, mas se a família dele, a maioria crente, nesse momento de luto, o único pesar é saber se a pessoa estava em Cristo ou não. Mas no demais, irmãos, mesmo nesse momento de dor, é momento de louvar e falar: Senhor, o Senhor tem o controle de todas as coisas, o Senhor tem o controle da vida e da morte. Louvor
em meio à tristeza. Gratidão. Gratidão. Ele convoca ao povo a falar: dai graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Glória a Deus. Nós temos muito que aprender, porque o resultado dessa batalha não foi um resultado de uma batalha baseada em mãos humanas. Foi o resultado de que Deus tinha o controle de todas as coisas. E a terceira lição que ele nos mostra aqui e nos ensina é que nós devemos ter confiança no Senhor. Confiar no irmão é entregar totalmente, é esquecer, é deixar que Deus toque o barco conforme a vontade dele. E ele vai, aqui no versículo 20: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Judá em pé e disse: ouve, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Irmãos, confiar em Deus é colocar sobre as mãos dele todas as coisas. É por isso que eu gosto do Salmo 37. Entrega seus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Nós temos que confiar inteiramente em Deus, é confiança. E aonde há confiança, não há desconfiança. A partir do momento que eu e você, diante das situações, diante da peleja, diante da guerra, diante de todas as tribulações que passamos, a partir do momento que eu não confio, eu estou desconfiando de Deus. Então eu quero dizer para você nesta noite: confie em Deus, confie no Senhor, e o mais ele fará. Josafá chama o povo e conclama ao povo: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Está aí a terceira lição. Uma experiência maravilhosa. E Josafá foi para a batalha em adoração, prostrou-se diante de Deus, adorou, louvor ao Senhor mesmo diante daqueles exércitos que vinham contra ele, e declarou confiança plena em Deus. Baseado no que nós estamos ouvindo hoje, eu quero convidar você a tomar essas atitudes e ter experiências maravilhosas com Deus. Prostra-se diante de Deus. Decida no seu coração a prostrar diante daquele que pode todas as coisas. Adore ao Senhor em meio às tempestades da vida. Não deixe de adorá-lo. Não deixe de colocar o seu sentimento de adoração diante de Deus. Adore ao Senhor. Confie nele. A Bíblia fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Confie. Josafá fala: crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Confie. Eu quero convidar você, meu irmão, você, meu amigo, a fechar os seus olhos agora. Eu quero orar por você no nome de Jesus. Pai, eu quero orar por essas pessoas que estão me ouvindo aí e pedir ao Senhor que pela ação do Teu Espírito o Senhor possa convencê-los e que eles, ó Deus, possam tomar as lições que nós vimos hoje na vida de Josafá e caminhar com o Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. E para finalizar, o resultado dessa batalha, estar aqui, meu querido, eu vou falar para você, para que você tenha
Deus mandou com que eles fossem para a batalha louvando. E ao chegar no monte, eles iriam avistar o exército inimigo. Mas Deus pelejou pelo seu povo. Diz assim o versículo 24: Tendo Judá chegado ao alto e olhou para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que já jaziam em terras, sem nenhum sobrevivente. Deus pelejou em favor de Judá naquela época. Deus pelejou em favor a Josafá, porque ele entregou tudo. Ele tomou a atitude correta de adorar aquele que é digno de ser adorado. Ele tomou a atitude correta de louvar aquele que é digno de ser louvado. Ele tomou a atitude correta de confiar naquele a qual nós devemos confiar nossas vidas. E ele não abriu mão dos projetos de Deus sobre a sua vida. Que você reflita sobre isso no nome de Jesus. Eu quero ainda abençoar o seu lar com a bênção apostólica, se você me permite, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus Pai seja com todo o povo de Deus na face da terra, não somente nos dias de hoje, mas para todos sempre. Diga comigo, amém, amém, glória a Deus. Você que continua conosco, eu queria contar com o seu apoio nas próximas mensagens, nos próximos links que a gente enviar. Gostaria de contar com você se inscrevendo no nosso canal. Gostaria de contar com você divulgando o nosso link para que outras pessoas sejam alcançadas. Gostaria de pedir a você um favor: nos ajude na divulgação para que outras pessoas possam ouvir a palavra de Deus. E eu gostaria que você fosse ricamente abençoado. E quando retornarmos às nossas atividades aqui nesse tempo, você é o nosso convidado especial. Você é bem-vindo. Você é bem-vindo aqui pessoalmente. Deixa lá o seu comentário, faça lá o seu comentário, nós queremos conhecer você. E não se esqueça que nessa semana, agora, na segunda-feira, os membros da igreja, nós temos a nossa oração, continuamos orando, não desistimos disso. Na quarta-feira nós temos o nosso culto normal. Na quinta-feira nós temos algumas atividades de reuniões com outras pessoas, estamos usando alguns aplicativos para nos ajudar nesse sentido. Na sexta também temos conversado com algumas pessoas. Enfim, esteja com a gente, esteja conosco aí da sua casa. Vamos juntos, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe e muito obrigado.